Vem pra cá, Fernanda Castanheira. Seja bem-vinda à nossa Arena Escola do Caos para trazer esse tema fundamental para as nossas organizações. Obrigada. A arena é toda sua. Obrigada. Boa tarde, bom dia. Eu estou tão tensa que eu já até errei a hora. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar para vocês. A Paula Heller, que é a nossa head de RH, teve uma questão de saúde e não pôde vir, então vocês vão ter que se contentar comigo. Espero que atenda a expectativa de vocês. Eu vou começar aqui com um vídeo que mostra um pouquinho dos nossos empregados, trazendo as suas questões, né? Falando um pouco das suas individualidades, nesse vídeo que a gente construiu para começar essa conversa com a nossa liderança. Então eu queria pedir para passar o vídeo. Quando minha mãe me levou no médico, o médico falou assim para ela, falou, olha, passe na primeira lata de lixo que a senhora puder e largue essa criança lá. Meu filho tem 15 anos. Ele virou pra mim e falou assim um dia, mas eu não vou te chamar de mãe. Eu falei assim com ele, eu nem quero, não vou deixar de ser seu pai. Enfrentei esses momentos sozinha, quando alguém falava, tu quer ser homem? Então não chora. Qual é o presente, qual vai ser o futuro dos meus filhos? Não quero que eles achem que a opinião deles é menos importante por causa do tom de pele. Eu sofri muitas vezes preconceito, desde que eu nasci até a minha vida de hoje. Passei por situações de discriminação, de preconceito, que só depois de bastante tempo eu tive consciência disso. Working in this kind of predominantly male career, I actually have to weaken my character as a woman. Não me vejo como homem, nunca me vi. Você verbalizar isso para um pai, falar sobre um cliquezinho, seria diminuir muito, sabe? Há 10 anos atrás eu não tinha nem a coragem de falar sobre, tive que me incluir. O meu exemplo é de que eu não tinha o mesmo lugar de voz de outras pessoas. E hoje eu descobri que eu tenho. As a supervisor, I look back when I was an hourly employee and was I appropriate? Did I say the right things? Probably didn't. You need to be better. It's 2021. Eu não permito e não tolero nenhum tipo de preconceito por saber que tem outras pessoas que passam ainda o que eu já passei. Se alguém julga que eu não sou capaz, eu vou lá e faço, né? Se a gente continuar pensando e atuando da mesma forma, a gente vai chegar no mesmo lugar, né? E o mesmo lugar é a sociedade que a gente tem hoje. É a sociedade onde meus filhos não têm amigos negros. As a leader in business, I impact people's lives every day. You need to recognize that how you impact people's lives really matters. There's no point bringing in good people if we don't allow them to be good people when they're here. If we're going to lead, we need to lead in all facets. Essa evolução dentro da empresa, ela dá esse suporte para que todo mundo tenha a liberdade para poder falar, para poder se expor. Hoje eu uso aqui um colar do meu grupo de afinidade LGBT, onde eu fui convidada a construir junto com a Vale algumas iniciativas que estão dando muito certo. Tudo que eu conquistei até hoje foi graças à Vale. Hoje eu não estou em nenhum grupo, mas eu acho que eles são fundamentais para esse despertar da consciência. Eu acho que essa questão da gente ter um lugar de debate, para a gente se reconhecer, né, e entender, né, qual é o nosso lugar. E onde a gente pode chegar, que é o mesmo lugar que qualquer um pode chegar. Essa empresa é um grande motor que faz diferença na vida de muitas pessoas. Respeitar. Respeito a cada um e a cada ser humano. Respect to others. O respeito é a base dessa transformação. Essa eu acho que é a grande chave para a gente fazer essa virada. Respeito. Por que a gente tem que ser tratado por estereótipos? Por que não entender que cada cabeça também não é outra? Por que algumas pessoas se sentem melhores que outras? Keberagaman dapat dipandang sebagai sebuah kekayaan yang dapat kita gunakan untuk memberikan nilai tambah dalam setiap hal. Cada um tem a sua trajetória e todas elas importam. Todas elas fazem diferença. A evolução tem que ser diária. We need to stand up. Você tem que entrar na defesa junto. Be respectful. Just be kind. It just takes a lot of patience, and the world could use a lot more patience right now, I'd say.
quem era a Agatha antes da Vale. A Agatha não era a Agatha antes da Vale. A Agatha era a Fernanda. Eu acho que eu já vi esse vídeo inúmeras vezes, já perdi as contas, né? E a gente se emociona. Como foi apresentado aqui, gente, a Vale, aquela Vale. E a gente sabe que tem muitas questões associadas à Vale, né? Relacionada à nossa reputação, relacionada principalmente à indústria da mineração. A indústria da mineração, ela ainda é vista como uma indústria pouco atrativa, principalmente para as mulheres, né? E os demais grupos minorizados. É uma indústria vista ainda como muito tradicional, pouco atrativa para os talentos, principalmente mais jovens. E a gente acordou, não só a Vale, mas todos os grandes players estão nesse movimento e nessa trajetória de promover um ambiente de trabalho mais diverso, mas não só diverso, principalmente equânime e inclusivo. Porque diversidade tem a ver com representatividade, né? É o abrir as portas para toda a diversidade existente nos talentos que tem no mercado. É eu contratar mulheres, homens, pessoas de diferentes raças, etnias, pessoas com deficiência, sem deficiências, com diferentes identidades de gênero. Mas isso não garante que essa diversidade vai de fato alavancar todo o potencial humano que eu tenho nessas pessoas. Porque se eu contrato essas pessoas e exibo um dashboard com números maravilhosos mostrando que esses grupos minorizados, né, minorizados na empresa, né, não minorizados na sociedade, porque nós mulheres representamos a maioria da população mundial, mas ainda somos subrepresentados nas empresas, principalmente nas posições de liderança, né? E não é que não tenha mulheres talentosas, o que mais existe aí no mundo é a mulher talentosa, é a mulher empoderada e a mulher que quer ocupar esses espaços, quer estar em posições para tomar decisões. O que falta são oportunidades, não só às mulheres, mas a esses grupos minorizados. Mas não é só trazer para dentro, é trazer essas pessoas, colocar nas posições que possam ser tomadas decisões, é dar voz e ouvir. Ouvir e considerar o que essas pessoas estão trazendo para que a gente possa, de fato, evoluir e que essas pessoas possam, aqui dentro, exercer todo o seu potencial. Caso contrário, a gente só vai ter números que mostrem a diversidade. Então, esse é o grande desafio que a gente enfrenta diariamente aqui na Vale, né? A gente tem avançado muito nos números. Eu vou trazer um pouquinho para você esses números e vocês vão ver que realmente os números são impactantes. Mas como é que esses números, de fato, traduzem uma empresa que respeita essas pessoas, que ouve essas pessoas e que aproveita o que essas pessoas têm de melhor aqui dentro da empresa? Esse é um desafio não só do RH, mas de toda a empresa, porque diversidade e inclusão, ele não é um tema exclusivo do RH. Isso é muito importante. Diversidade e inclusão, ele tem que nortear quem a empresa é, como a empresa atua e refletir isso nos processos e nos comportamentos. Né? Eu vi uma palestra aqui anteontem sobre uma pessoa que falou sobre a importância de D&I estar dentro dos processos. É muito importante. A gente trabalha com todas as áreas, desde saúde e segurança, desde todas as áreas dentro de RH, benefício, recrutamento, suprimentos. Todas as áreas da empresa têm que considerar isso dentro dos seus processos. Mas, além dos processos, a gente tem que garantir também que a nossa liderança mude comportamento e ter tolerância zero a comportamentos desrespeitosos, a comportamentos que não valorizem a experiência das pessoas em função de alguma questão relacionada à sua individualidade. Ou seja, eu ouço mais uma pessoa que é parecida comigo porque se formou na mesma faculdade que eu, ou porque é do mesmo lugar que eu venho, da mesma cidade, ou porque está na Vale ao mesmo tempo que eu, e desconsidero, né, a opinião ou o talento de uma pessoa que é de um grupo que é diverso, diferente do meu. Isso é intolerável. Né? E isso que a gente tem trabalhado muito na Vale, trabalhado muito com a nossa liderança. A gente já treinou mais de 3.000 ou 4.000 líderes, dos 5.000 líderes que a gente tem. E assim, são treinamentos, não são treinamentos de prateleira. A gente tem muita preocupação de trazer durante esses treinamentos cases que acontecem dentro da empresa e que a gente precisa construir junto com eles uma narrativa para que eles possam influenciar seus pares e os próprios empregados.
Então a gente tem desde treinamento de masculinidade tóxica, né? Como é que a gente desconstrói esse estereótipo do homem machista que vê na mulher alguém inferior a ele, que não pode trabalhar na mineração, que lugar de mulher não é na mineração, né? E lugar de mulher é onde ela quiser. A gente sabe que a gente pode ocupar qualquer lugar, em qualquer empresa, basta que a gente tenha oportunidade. Então, a gente começou a nossa trajetória de diversidade e inclusão na Vale pelo tema de mulheres. Por que mulheres, Fernanda? Porque a gente sabe que a nossa indústria tem um gap gigante. Quando a gente começou esse trabalho, a média de mulheres na mineração era de 12%. E a Vale estava muito próximo disso, com 13%. Em 2 anos que a gente estabeleceu a nossa meta, a gente conseguiu avançar para 19%. É pouco? É muito pouco. Ainda é muito pouco. Mas a gente estabeleceu uma meta de 10 anos. E a gente viu que 10 anos é muito tempo. E a gente acabou de reduzir essa meta o tempo da meta pela metade. Então a gente quer atingir 26% de mulheres nos próximos 5 anos. Ainda é pouco? Ainda é pouco. Mas a gente precisa começar de algum lugar. A gente precisa transformar essa organização não só com números, mas na forma de pensar, na forma de agir, na forma como promove as pessoas, na forma como recruta, na forma como desliga as pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar isso em todo o processo de gestão da liderança. Então a gente tem masculinidade tóxica, a gente tem como fazer liderança inclusiva, a gente tem vieses, a gente tem treinamento sobre questão racial, sobre capacitismo. Treinamento resolve tudo? Não. Mas é um começo. A gente precisa, enquanto uma empresa de 50 mil pessoas no Brasil, 70 mil pessoas no mundo, 130 mil colaboradores diretos e indiretos, é um imperativo ético para a Vale. A gente precisa levar esse assunto para todas as esferas. Porque essa pessoa que trabalha hoje com a Vale vai estar em outra empresa amanhã, pode estar em outra empresa amanhã. E a gente quer que isso seja para fora dos muros da empresa. A gente quer impactar a sociedade como um todo, né? A gente tem um propósito, que é transformar a vida das pessoas, né? Contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Não tem como falar de sustentabilidade se a gente não fala de equidade de gênero. Isso é uma demanda urgente da sociedade. Ontem também teve uma palestrante que falou aqui sobre o Gender Gap, né, do Fórum Econômico Mundial, que são mais de 200 anos para a gente ter uma sociedade com homens e mulheres ganhando a mesma coisa. Quando a gente fala da desigualdade de gênero, independente inclui também salário, mas representação política na sociedade, a questão econômica, a questão de saúde, são 135 anos que a gente ainda precisa para que a gente tenha um mundo com equidade de gênero. E se a Vale é uma empresa de 70 mil pessoas, obviamente a gente reflete o que a gente tem na sociedade. A gente fez esse estudo também e a gente entendeu que se a gente não tivesse meta, se a gente não tivesse ações afirmativas, a gente não ia conseguir acelerar esse movimento e a gente tem que esperar muitos anos também. E não tem mais tempo para isso, né? As novas gerações estão aí, a geração Y, a geração Z está aí e clamando por uma mudança, querendo trabalhar em empresas onde elas possam de fato se expressar, onde elas possam ser quem elas verdadeiramente são. Então, quando eu olho esse vídeo e vejo a Ágata, por exemplo, e eu penso na Vale há 10 anos atrás, é inimaginável que um empregado da Vale passasse por um processo de transição de gênero dentro da empresa, né, sendo tratado de uma forma respeitosa, tendo o seu talento não questionado, né, ocupando o seu espaço da maneira que deve ser. Então, acho que são formas da gente mensurar que não são quantitativas, mas que são muito importantes a gente acompanhar, né? E essa estrada aí mostra um pouco dessa nossa trajetória. A gente avançou muito, mas falta muito mais ainda para fazer, né? E as barreiras são enormes, a gente enfrentou muitos desafios, né? Quando a gente definiu a meta de mulheres, a gente ouviu muito dos empregados, tanto homens quanto mulheres. Será que é a coisa certa a se fazer? A gente vai contratar de fato os melhores talentos porque tem uma meta? A gente vai deixar de contratar homens? A gente não vai mais contratar homens, a gente vai colocar só as mulheres aqui, né? Então é um trabalho enorme que tem de conscientização, de sensibilização, para que a gente deixe muito claro que a gente não vai deixar de contratar os melhores talentos do mercado. A gente só vai eliminar as barreiras que existem para que esses talentos acessem. Então, assim, não tem mais desculpa para não trazer uma mulher. Ah, porque o trabalho é muito pesado? Quem tem que dizer se o trabalho é muito pesado ou não é a mulher. Não é a gente que tem que definir. E se tem um trabalho tão pesado assim, não tem que ser feito nem por homem nem por mulher, tem que ser feito por uma máquina.
Não é uma mulher que tem que fazer, nenhum homem. Não é um ser humano que tem que fazer. A gente já avançou muito, tem muitas tecnologias que nos permitem isso, né? Então, quem tem que definir se vai ou não ocupar aquela posição é o profissional e não a gente que tem que definir. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho dos nossos dados, né? E aí é o que eu falei, esses dados, obviamente a gente mensura, é muito importante que as empresas tenham os seus dashboards, que as empresas acompanhem, que tenham planos de ação e que esses indicadores fiquem muito evidentes para toda a organização, principalmente para a alta liderança, que precisa entender e valorizar a inclusão dentro dos processos e para o avanço da empresa se quer se tornar de fato uma empresa sustentável. Então a gente antecipou meta, a gente aumentou a quantidade de mulheres na empresa, a gente quase dobrou a liderança sênior de mulheres. Ah, Fernanda, aumentou 80%, mas e de homens? Não aumentou. Porque se a gente também não vai ampliar o quadro de empregados da empresa, a gente tem que trabalhar no turnover. Essa é a verdade. Se eu não vou passar de 50 mil empregados para 60 mil empregados, como é que eu consigo equilibrar, né, trazer, aumentar a representatividade de mulheres e dos grupos minorizados? A gente precisa trabalhar no turnover. Então a gente tem que priorizar as mulheres nas contratações. Tá saindo homem, a gente vai trazer mulher. Óbvio que se eu tiver entre um homem e uma mulher, né, e os dois são muito semelhantes no processo final, eu vou priorizar a mulher. Mas se a gente tiver num processo onde a gente tenha um homem que atenda muito mais os requisitos da vaga, a gente vai trazer o homem, né? A gente não quer de forma alguma também que os homens se sintam nesse momento excluídos dos processos. Não vão ser, mas eles precisam entender que as mulheres foram por muitos anos excluídas também. Então agora é a hora dessas mulheres poderem acessar todos os espaços, né? Um número muito interessante, a gente até em 2029, de todas as nossas contratações na Vale, a gente tinha 22% de mulheres. Hoje a gente tem 44%. Então, em 2 anos, a gente conseguiu dobrar. E não só por ação afirmativa, né? Mas por todo o trabalho que a gente faz com a nossa equipe de recrutamento, com os nossos BPs, para que eles se sintam também empoderados a dialogar com essa liderança, a trazer para essa liderança por que é importante eu incluir mulheres, por que é importante eu incluir pessoas de grupos minorizados que hoje não estão representados na Vale. Qual o impacto disso para a nossa organização, né? Se a gente quer ser uma empresa melhor, se a gente quer alcançar níveis excepcionais enquanto organização, a gente só vai fazer isso se a gente tiver talentos diversos. Se a gente tiver pessoas que pensem diferentes, pessoas que tragam para a mesa, para o jogo, né, as suas opiniões, sem medo de serem rotuladas, sem medo de serem estereotipadas. E isso tem a ver com segurança psicológica. E segurança psicológica é um elemento chave da inclusão. Não tem como a gente falar de inclusão, de construir uma empresa inclusiva, se a gente não tem segurança psicológica. Eu vou trazer pessoas diversas, eu vou trazer pessoas de diferentes formações, diferentes grupos étnicos, diferentes gêneros, mas eu não vou explorar todo o potencial dessa pessoa. Essa pessoa não vai ter segurança, não vai se sentir segura para poder trazer para a empresa quem ela é e poder falar abertamente sobre suas ideias e suas opiniões, tá? Então, um dado também muito interessante, a gente tem um programa de trainee e a gente trouxe 95 dos 144 profissionais que a gente contratou como trainee na empresa, 95 eram negros. Então, um número muito expressivo e essas pessoas, esse programa é um programa que a gente prepara essas pessoas para assumirem posições de liderança, né, de uma forma mais acelerada e é o que a gente quer, que essas pessoas ocupem, como eu falei mais cedo, esses espaços de decisão, né, que elas estejam não só na base da operação, mas principalmente nesses espaços de decisão. E aí é muito importante, eu trouxe aqui também, eu sei que a palestra era mais, vocês esperavam ouvir mais sobre gênero, mas é importante a gente falar dos outros marcadores sociais também. Não tem como eu falar de mulher isoladamente, a gente precisa olhar a transversalidade desses marcadores sociais, porque quando eu falo de mulher, eu falo de mulher negra, mulher indígena, mulher mais velha, mulher mais nova, mulher lésbica, mulher trans, eu tenho todo tipo de diversidade dentro do âmbito do gênero. Então a gente procura trabalhar também essa questão da transversalidade, da interseccionalidade dentro de gênero. Mas obviamente que para a gente mensurar
para a gente trazer indicadores, a gente precisa colocar em caixinhas e trazer esses indicadores. Então, recentemente, a gente assumiu um compromisso com a pauta étnico-racial e um desses compromissos foi uma meta que a gente definiu de ter 40% de liderança formada por empregados negros. Essa liderança não inclui supervisor, é de gerente para cima. Tá? E a gente precisa ter 40% nos próximos 5 anos. E a gente conseguiu entender como é que era a nossa posição, onde é que a gente estava, porque a gente fez o primeiro censo de diversidade e inclusão na Vale, né? Em 70 anos de empresa, a gente fez o primeiro censo de diversidade. A gente viu que hoje a gente tem 64% de empregados que se autodeclaram pretos e pardos, né? E aí, essa meta foi definida muito em função do que a gente colheu nesse censo. A gente viu que 29% da nossa liderança é formada por pessoas negras. E a gente quer refletir o que a gente tem na sociedade. Se hoje o Brasil é formado por 7% de pessoas pretas e 44% de pessoas pardas, a gente precisa refletir isso dentro da nossa liderança, né? Um ponto muito importante também é que a gente preparou muito bem os nossos C-levels. Então, tanto os nossos presidentes, os nossos vice-presidentes, eles passam a cada 3 meses por capacitações com um grupo de consultores, Thiago Amparo, Silvia Almeida, enfim, uma série de consultores que ajudam eles dentro de um espaço de segurança, porque eles também precisam aprender, né? A gente tem sempre a visão de que, vamos preparar nossos empregados, vamos preparar os nossos líderes, nossos gerentes, mas e os nossos C-levels, né? Como é que a gente tira eles também dessa caixinha que eles estão e faz com que eles reflitam também e aprendam sobre isso, já que eles são os tomadores de decisão. A gente vai lançar agora, né, um programa de desenvolvimento de mulheres pretas. A gente não vai trabalhar com mulheres pardas, a gente quer mulheres pretas porque elas estão na base da pirâmide, são as que estão em maior situação de vulnerabilidade social. Um programa para 100 mulheres pretas, onde a gente vai dar formação em soft skills e hard skills durante 1 ano, com bolsa, auxílio bolsa financeira, a gente vai dar o laptop. Essas mulheres vão ser preparadas ao longo de 1 ano para que futuramente a gente apresente, né, para os nossos recrutadores e caso tenha vaga, a ideia é que essas mulheres sejam absorvidas, mas não tem essa promessa de contratação. Mas a gente entende que a gente tem esse compromisso social com essas mulheres, né? Além disso, a gente também tem um programa para aceleração de carreira de profissionais negros que a gente vai lançar agora para que a gente atinja a meta de 40%. A gente quer priorizar os nossos talentos que já estão na empresa. Quem são esses profissionais negros que ocupam posições de staff na empresa e que poderiam participar de um programa para que a gente acelere a carreira deles e que eles ocupem essas posições? Além disso, assim, eu tenho que correr porque já acabou o meu tempo, a gente fez também esse ano, assim, acho que muito emblemático, quando a gente fala de interseccionalidade e olhando para mulheres, a gente acabou de lançar a hormonioterapia e cirurgia do processo transexualizador. Então a Vale vai cobrir 99%, não só para empregados, mas para todos os seus dependentes. Então quando eu falo de cirurgia do processo transexualizador, eu falo desde mastectomia, retirada de útero, retirada de pomo de Adão para que a voz fique mais feminina, retirada de testículo. E assim, a gente construiu isso muito com os nossos empregados trans. O que é importante para você nesse processo de transição de gênero, né? O que te faz se sentir melhor, mais próximo do gênero com o qual se identifica? Então a Vale vai cobrir 99% disso e já cobria a hormonioterapia também 99%. Além disso, todo o processo de apoio também com psicólogos para que eles estejam aptos a participar desses processos, tá? A gente fez a primeira parada LGBT com a participação do nosso CEO, né? E pessoas com deficiência, a gente tem 5.4, quase 3 mil pessoas com deficiência e a gente tem um foco muito grande também de como conseguir que essas pessoas acessem essas posições de liderança. Então, todo o nosso foco hoje para pessoas com deficiência é preparar os nossos empregados com deficiência para assumirem posições de liderança. Eu não posso mais falar, eu sei que vocês já estão aqui. Obrigada. Quem tiver interesse em conversar com a gente está super aberta. Pode me procurar no LinkedIn e é isso. Um beijo. Obrigada.